Eu sou a Nanda Curi e hoje a gente vai conversar com o nutricionista Eduardo Corazza, que é frugívoro e jejuador experiente sobre jejum. Grato, Nanda, grato pela apresentação e é um prazer poder estar aqui, compartilhar o meu trabalho, minha visão, meu sonho, que é o que mais me motiva na vida, levar saúde e sustentabilidade ao mundo. Se você se interessa por saúde e alimentação natural, se inscreva no canal, deixa aqui a sua curtida, seus comentários e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E clica no sininho. Liga o sininho para receber as notificações quando a gente postar outros vídeos. O Eduardo Corazza é autor do livro Jejum Higienista e mais 7 outros livros sobre crudivorismo, além de ser a principal referência acadêmica na pesquisa sobre alimentação viva no Brasil. Eu sou um nutricionista clínico com quase indo para 12 anos de prática de um crudivorismo frugívoro, ou seja, um crudivorismo baseado em frutas e vegetais. Na verdade, o crudivorismo real, original, já que é o que a gente faz com as mãos, como os animais comem com as suas próprias ferramentas anatômicas. Então, meu trabalho se baseia em educar a população sobre a importância do crudivorismo em todas as esferas. Não só do crudivorismo, mas principalmente do que nós chamamos de higiene natural ou higienismo. Um modelo de saúde que acredita que a saúde se resulta da vida saudável. E, dentro desse modelo, os requisitos da saúde humana são os elementos essenciais da saúde que são fornecidos pela natureza. Um deles é a dieta adaptada a cada espécie, que no caso dos seres humanos, obviamente pelos polegares opostos, a visão do espectro de todas as cores, a capacidade de sentir o gosto doce, indicam uma raça frugívora. E essa é uma das necessidades biológicas, além de uma das outras necessidades biológicas é o jejum. Então, basicamente, o jejum consiste na prática da gente não se alimentar, não ingerir nenhum tipo de alimento, de nutriente, durante um período ali de tempo. Isso mesmo, exatamente. Então, na verdade, o jejum, como é praticado na natureza e como nós chamamos de jejum higienista perante a nossa visão, os dados científicos, que mostram como os seres humanos iam jejuar na natureza, é um jejum de água, onde a gente exclui todos os alimentos e só bebe água. Edu, quais os principais benefícios de jejuar? Primeiramente, a gente tem até mesmo agora, foi em 2016, o Prêmio Nobel de Medicina foi em autofagia, ou seja, autodigestão a nível celular. Fagia, comer, auto próprio. Então, o principal benefício do jejum é literalmente renovar o organismo a nível celular e, com isso, parar todos os processos de envelhecimento. Então, você tem um rejuvenescimento a nível neurológico, você produz fatores neurotróficos que auxiliam neurogênese e neuroproteção, criação de novas sinapses, dendritos. Então você fica mais inteligente. Literalmente você fica mais inteligente. E regeneração. Os animais, quando machucados na natureza, jejuam até regenerar. Por exemplo, você corta o rabo de uma salamandra, ela jejua até crescer um novo. Você fica com febre, fica doente, você quase não consegue comer. Ou seja, a natureza fecha para limpeza, fecha para reparos. Tem alguma contraindicação para o jejum? Sim, tem muitas contraindicações. A primeira de todas é que é um processo fisiológico natural. Entretanto, as pessoas hoje em dia estão muito doentes, estão muito desconectadas com seus neurocircuitos, estão vivendo longe da natureza e o jejum deve ser feito sob supervisão médica higienista em uma instituição. Não deve ser feito em casa, porque você não vai saber supervisionar um jejum. É bom ter as análises bioquímicas, médicos experientes no higienismo para saber as diferenças de uma healing crisis, como a gente chama, uma crise de regeneração, para um sintoma que seria indicador de quebrar o jejum. Por mais que o jejum seja algo natural, como as pessoas estão muito danificadas, os sintomas que às vezes elas passam dá medo. Raramente pode dar uma complicação, mas na verdade dá medo.
para a própria pessoa em si. Então ela acha que ela está literalmente passando mal, quando na verdade, na maior parte dos casos, é um processo de reparo fisiológico que causa sintomas incômodos. Qualquer pessoa pode praticar o jejum? Bom, higienistas antigamente tendiam a sugerir que pessoas podiam jejuar até 3 dias sem supervisão, às vezes em casa, se você não tiver um problema grave. Mas acima disso, eles geralmente recomendavam a buscar supervisão. Todos nós podemos fazer isso, mas, obviamente, você deve buscar, supervisão para saber se você deve fazer o jejum e se ele realmente influenciará na questão de saúde que você está querendo regenerar. Quando e por que você começou a jejuar? Bom, eu fui uma criança extremamente doente, cheia de problemas de saúde. E eu sempre fugia da mesa. Eu sempre era aquele que, comida eu não queria. Comida crua ainda tinha nojo. Mas comida industrializada eu comia. Então eu era muito apático a alimentos naturais. Então quando eu comecei o crudivorismo, era visível o meu organismo falando, dando um feedback do sistema nervoso e mostrando para mim que eu precisava de um descanso fisiológico. Ficou completamente evidente e eu comecei a ler sobre o jejum, fez total sentido, e eu comecei a praticar jejuns intermitentes curtos no início e comecei a me sentir muito bem e ver muita lógica sobre o assunto. Então, isso me motivou muito e foi, sinceramente, uma das melhores coisas que eu já fiz na vida e eu amo jejuar. Edu, como um jejuador mais experiente, como é que você lida com a fome durante o jejum? Bom, primeiro de tudo, sendo crudívoro, a fome muda muito, né? Porque você está regulado a nível bioquímico e hormonal, então você realmente entra em contato com a fome real e não o apetite. O que a maior parte das pessoas tem é apetite. Se oferece uma banana, ela não quer. Se oferece um chocolate, ela adora. Então, quando você vira crudívoro e vira saudável, o organismo está muito mais em contato com a fome real e fica muito mais fácil jejuar. Quando você vira saudável através da prática do higienismo, seu percentual de gordura desce, sua resistência leptínica desce, ou seja, seu hormônio da saciedade, né? A resistência ao hormônio da saciedade, e vários desses mecanismos são regulados, então vira muito mais fácil. Gente, eu também, eu compartilho com vocês a minha experiência com a prática diária, né, do jejum intermitente, mas eu também não sou nutricionista e também não estou habilitada a recomendar jejum para alguém ou comentar sobre os sintomas que vocês possam ter. Então, cada um é muito importante que, claro, você busca a informação porque hoje ela está acessível, você pode comprar livros, você pode buscar na internet, mas o ideal mesmo é que você tenha sempre a supervisão de um profissional. Há diversos registros científicos de curas de doenças consideradas crônicas e degenerativas com a prática do jejum. Por que esse conteúdo ainda não é divulgado? Infelizmente, Nanda, existe uma tendência, né, das pessoas recomendarem o que elas praticam, o que elas acreditam, e não do que é datado na literatura. Então, os profissionais da área de saúde não sabem, nós não somos educados sobre o assunto na faculdade, sobre o que há de mais recente na literatura. 2, todo profissional tende a ter seu bias se eu como carne. É muito difícil que eu vá recomendar para o meu paciente uma dieta vegetariana. Existe a questão da indústria farmacêutica e da própria a fraternidade médica, que literalmente a visão alopática é de tratar doenças e não de entender o processo fisiológico da doença, que é literalmente remover as causas ao invés de tratar doenças. Edu, você pode comentar um pouquinho sobre jejum e longevidade? Às vezes eu tenho a sensação de que, desde que eu comecei a praticar o frugivorismo associado à prática do jejum intermitente, eu sinto que eu estou rejuvenescendo. As pessoas falam isso e as pessoas acham que eu estou cada vez mais jovem. Isso é possível? Sim, não só é possível, como cientificamente comprovado. Desde 1930, o primeiro pesquisador a realmente popularizar isso, né, já que a gente já tinha vários dados na literatura, foi Clive McKay, um cientista, nutricionista, para falar a verdade, de Cornell, que é a principal universidade de nutrição dos Estados Unidos. Ele mostrou que animais de laboratório postos em jejum,
ou postos em restrição calórica, viviam consideravelmente mais. Crescer mais rápido era só interessante para o açougueiro e não para nenhuma criança ou nenhum animal. E na verdade ele sugeriu que os animais cresciam naturalmente, tamanho ideal, o tamanho normal, só que eles cresciam de forma mais lenta quando submetidos a uma restrição calórica. Enquanto você come, você está envelhecendo. Mesmo que comendo pouco numa dieta frugívora, você vai envelhecer muito mais lentamente que a pessoa usual, mas ainda assim a gente envelhece. Enquanto a gente está jejuando, a gente está literalmente andando para trás no tempo. Para finalizar, a gente vai ler aqui algumas perguntas que o pessoal mandou pelo Instagram. A primeira é da Nathalie Barros. Ela fala: Oi Nanda, gostaria de indicação de artigos científicos. Bom, artigos científicos a gente tem centenas, desde antigamente até hoje em dia, né? Se você quer uma fonte ampla de cada vez mais recente, o PubMed. O que eu faço é agrupar as principais pesquisas até a época da publicação do Jejum Higienista, que foi 2012, eu acho, né, ou 2011, e até aquela época é a maior concentração de artigos médicos científicos em relação ao jejum que eu já li na área. Mas, ainda além disso, principalmente acima dos artigos médicos científicos, eu acho que são os livros publicados por higienistas, porque eles não só pegam os dados científicos da época, juntam a prática clínica deles, mostrando a prática clínica, então eu acho que é até mais importante do que os artigos médicos científicos atuais. Maravilha, vou deixar aqui o link, alguns links no box de informações para vocês conferirem alguns desses artigos. A Helena Tolentino mandou uma pergunta sobre os alimentos mais indicados para quebrar o jejum. São as frutas, né? Com certeza, os alimentos adaptados à nossa espécie. Qualquer outro tipo de alimento que não seja uma fruta, um vegetal, obviamente não vai ser tão indicado. Tem relatos de pessoas que quebraram, mas quanto mais cozido, mais prejudicial vai ser, né? Eu já vi relatos de pessoas que passaram muito mal comer sanduíche de carne, sabe? Não dá para entender, né? É. Edu, grata por compartilhar aqui com a gente os seus conhecimentos mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, deixa aqui um joinha. Comenta se você tem alguma dúvida sobre jejum. Siga a gente nas redes sociais. Vou deixar as redes do Edu recomendadas e as minhas também. E compartilhe esse vídeo para que esse conteúdo chegue ainda em mais pessoas. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, pessoal. Muita saúde frugal e muito jejum higienista. Comam mais frutas! Comam mais frutas!